Olá pessoal, eu sou Cris Guterres, apresentadora do UOL, e esse aqui é o videocast Tempo é Cura. E eu tô aqui para uma conversa que vai além de dados, além de estatísticas. Eu estou aqui porque é uma conversa sobre o impacto do tempo na vida de milhares de mulheres e das suas famílias. Porque o tempo para detectar, o tempo para tratar, o tempo para ter esperança, quando nós estamos falando de um câncer, ele é muito importante. E para nos ajudar a entender um pouco aqui sobre essa urgência, hoje eu tenho dois convidados extraordinários. Eu tenho aqui o Dr. André Matar, que é mastologista e especialista em saúde da mulher, e recebo também Luciana Holtz, que é presidente do Instituto Oncoguia, que é um espaço referência em apoio e orientação para quem enfrenta o câncer. E aí, gente, nós juntos aqui vamos com você entender não só como o tempo é crucial, mas também como é que a gente pode garantir que ele trabalhe a favor da vida das mulheres, de todas as mulheres, porque o tempo é cura. Sejam bem-vindos, André, Luciana, que prazer ter vocês aqui. Cris, enorme prazer, tema necessário, muito para conversar. Obrigado, Cris, pelo convite. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito legal. Nossa, vai ser legal, vai ser importante, porque eu acho que a gente precisa esclarecer muita coisa para o nosso público, né? Porque eu percebo que o câncer de mama é uma das doenças que a gente mais fala delas. A gente tem aí o Outubro Rosa, em que várias empresas aderem a campanhas, esclarecem muitas pessoas, mas ainda tem muitas dúvidas. Então, doutor André, eu queria começar ali do começo. Do que a gente está falando quando a gente fala de câncer de mama e que cenário que a gente tem hoje no nosso país? Legal, Cris. Eu acho que esse tema é muito importante. A gente tem que dizer que já sabemos, né, que o câncer de mama é a doença mais frequente entre as mulheres. Os dados mostram que a gente tem cerca de 73 mil novos casos por ano. O câncer de mama faz parte de 30% de todos os cânceres na mulher. Então é uma coisa muito relevante mesmo em relação à incidência. E até falando de incidência, é importante a gente dizer que o câncer de mama ele não só ataca pessoas que tenham um histórico familiar, como na maior parte das vezes não tem histórico familiar. Não tem, né? Porque isso é uma coisa que realmente a gente ouve muito. Olha, tem histórico familiar, tem que fazer então mamografia mais cedo. E aí muitas vezes deixa de fora algumas pacientes que, não tem histórico, então não preciso, né? O quanto a informação também, ela precisa ser muito clara para que as pessoas entendam quais que são os cuidados necessários para se evitar a doença, né? Sem dúvida. Se a gente olhar, cerca de 90% dos casos de câncer de mama, a pessoa nunca teve um histórico na família. Só 10% a pessoa tem um histórico. Então, 10%? Só olha, 10%. É muito pequeno esse número. Muito pequeno. Então, a maior parte das pessoas que vão ter câncer de mama não tem histórico. Por isso, é importante, principalmente depois que entra na menopausa, esse risco ele vai aumentando ano a ano. E a gente estima que 1 em cada 8 mulheres, se chegarem até os 80 anos, vão ter câncer de mama. Então é muito importante a prevenção. 1 em cada 8, Luciano. 1 em cada 8, Cris. Eu acho que isso é tão simbólico, né? Porque se a gente, como mulher, olhar rapidinho, a gente acha facinho 8 mulheres que estão hoje ao nosso redor, né? E eu acho que vale a gente pensar como é que a gente está se cuidando, como é que a gente está se priorizando, em que lugar a gente coloca de fato a saúde hoje dentro, né, das nossas prioridades e loucuras e mil funções que a gente tem no dia a dia. A mulher hoje está com muita dificuldade de se priorizar, de entender direitinho aquilo que é importante e aquilo que faz diferença quando a gente fala tanto de informação quanto de ação, né? Tanto quando de fato você parar e fazer o que você tem que fazer para se prevenir e para detectar cedo. Não, essa coisa do se priorizar que você traz, isso é muito importante, porque eu mesma, às vezes, percebo que eu estou cuidando muito bem do meu filho, estou cuidando muito bem de uma amiga, estou cuidando tudo que tem que ser... Dos nossos pais, dos né, nossos Cris? pais. E aí pergunta, o exame está em dia? Exato, O cuidado exato. está em dia, né?
Mas antes da gente entrar nessa coisa do cuidado estar em dia, Lu, eu queria também saber um pouco da sua visão sobre esse cenário Brasil a partir desse panorama do Oncoguia. Super. Eu acho que, como você falou no começo, né, Cris, é mais do que número, né? Eu acho que o número já nos diz muita coisa, mas a gente sabe hoje que uma mulher que minimamente entende o que ela tem que fazer, ela está enfrentando muitas dificuldades para conseguir fazer uma mamografia. É claro que existe a barreira da informação, então temos que seguir falando mais. Infelizmente, além de falar mais, a gente tem que combater informação falsa que só serve para atrapalhar. Tem que existir um alinhamento importante na mensagem correta, mas aquela mulher que entende que precisa fazer a mamografia precisa de fato estar disponível para ela. E isso nem sempre acontece. Então, feita a mamografia, muitas vezes ela tem dificuldade de chegar no mastologista, ela tem dificuldade de conseguir fazer a biópsia. E essa jornada, que é tão importante que seja ágil, ela é demorada, ela não é transparente. Então, é muito comum a gente encontrar mulheres que estão perdidas nesse sistema, sabe? Que até já fez a mamografia, pegou o resultado e não consegue ir para o próximo passo. Então, isso é muito complicado e, de novo, né? É tempo perdido num momento tão importante onde a gente está falando que tempo é cura. Eu achei muito legal que você trouxe essa ideia da jornada, porque eu acho que a gente pode tentar desenhar essa jornada aqui ao longo da nossa conversa. Porque a jornada começa, na verdade, em casa, fazendo o autoexame. A mulher vai fazer o autoexame. Doutor André, quando a gente fala de fazer o autoexame, começar a fazer o autoexame, a gente está falando de que idade? Olha, é importante que a mulher se conheça. E se conhecer, não tem idade. Então, o ideal é que, assim que ela tem as mamas, ela comece a sentir, palpar as mamas. É muito importante. Lembrar que o autoexame, ele vai detectar alterações na mama, que nem sempre são câncer, mas quando é alguma coisa mais importante, aquele nódulo que não sumiu depois da menstruação, aquele nódulo que apareceu depois que a mulher já está na menopausa, isso precisa ser visto com uma certa urgência. E eu dividiria as pessoas em 2 grupos de mulheres. Aquelas mulheres que têm sintomas, daquelas que não têm sintomas. Então, quando eu tenho sintoma, quando apareceu um nódulo... Apareceu um nódulo, o sintoma é o nódulo. Aí, a gente fala de dor também? Dor é muito mais raro. Acho que o mais importante é aquele nódulo endurecido, que não desapareceu com a menstruação, ou que apareceu depois dos 50 anos. Isso aumenta o risco daquilo ser um nódulo maligno. Então, essa mulher, ela precisa de um acesso imediato. Ela precisa de exames rápidos. A gente não pode perder tempo nessas pessoas que estão com sintomas. A gente precisa ir muito rápido. E aí o primeiro exame, sem dúvida, é a mamografia. Mamografia. Este exame, eu já fiz 2 mamografias. Esse exame que dói, que incomoda, é o principal exame na detecção do câncer de mama? Sem dúvida. E até para a gente falar disso, né, é um exame desconfortável, sem dúvida. Mas só de se fazer a mamografia, e se você tiver o câncer, você já tem 30% a mais de chance de sobreviver. 30% a mais de chance. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a mamografia, ela pega tumores muito pequenos, antes deles serem palpáveis. Então, a gente lembra que a gente falou de 2 grupos de mulheres? Então, o grupo é sintomático, ele precisa de diagnóstico. Agora, a gente tem um grupo que as pessoas não estão sentindo nada. E aí, sim, elas vão fazer um exame de rastreamento. Rastreamento significa, eu não estou sentindo nada, mas se eu detectar aquele tumor pequenininho, o tratamento vai ser menor, o impacto na minha vida vai ser menor e eu vou ter mais chance de cura. É o exame, né, André? Eu gosto de falar, viu, Cris, assim, já que tem tanta confusão em torno da mamografia, que a gente faz para tentar achar. Né? Porque a gente está falando até de achar micro calcificações, né? Muito pequenas, impossíveis de serem encontradas ali no toque. Por isso que é importante dizer, o autoexame, ele é importante, a pessoa deve sim se conhecer, mas ele não é comprovadamente uma maneira da gente reduzir a mortalidade do câncer. Então, para aquela mulher que sentiu um nódulo, aquele nódulo é suspeito, ela precisa ir atrás, sem dúvida. Mas se ela fizer a mamografia regular, e o que a gente sabe hoje, que a partir dos 40 anos, e fazer todo ano seria a melhor... 40 anos é a melhor idade. E Cris, eu acho que conectando com o autoexame requer proatividade.
né? Porque uma vez que você tocou né, alguma coisa que não estava ali, uma coisa, se você conhece a sua mama e percebe que mudou, você tem que procurar o médico, né, André? E com que aí muita é o próximo passo na segurança nossa chegar, jornada, exato, e chegar para o seu médico e falar, doutor, não era assim, mudou. Isso faz também muita diferença no momento que um mastologista está te avaliando e está te conhecendo. Então, acho que é um pouco isso, assim, o autoexame, mulher se conhece por meio do toque, da visualização, médico examina, médico cuida, sabe? O médico que vai ser ali o fundamental nessa definição de quais são os próximos passos, na solicitação dos exames, né, para a gente garantir aí, então, esse foco no diagnóstico precoce. Não, isso é muito importante. A gente está falando aqui de 2 caminhos, né? Porque a gente está ali o autoexame, que eu achei muito bacana, que o doutor André falou que assim, o autoexame é para você se conhecer, então você vai começar a... Nasceu a mama, tem a mama, você tem o quê? 12, 13, 14 anos? Já vamos começar a ensinar essas meninas a fazer o autoexame, porque é para ela se conhecer, se identificar, se conectar com o seu corpo, né? E tem a paciente que chegou aos 40 anos, não detectou nada, mas entendeu que eu preciso ir ao médico e pedir um exame de mamografia. Exatamente. A gente tem uma diferença que o Ministério da Saúde nos diz que o ideal é fazer mamografia acima dos 50 anos a cada 2 anos. Não é isso que a gente recomenda, porque a gente já sabe que mamografia a partir dos 40 anos reduz a mortalidade do câncer de mama. Então, se a pessoa, ela não vai impedir que você tenha o câncer. Tem o câncer, mas a gente consegue detectar mais precoce e tratar mais precoce, causando menos impacto naquela mulher. Para você ter uma ideia, se eu pego um tumor muito grande, muitas vezes eu preciso começar com quimioterapia ou até começar com uma cirurgia maior de retirada da mama. E se eu pego tumores menorzinhos, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora, que a gente chama de quadrantectomia, em que eu preservo a mama daquela pessoa. Então, eu dou mais qualidade de vida para aquela pessoa. Para aquela pessoa. E você falou no início, André, que hoje nós estamos aí com uma média de 73 mil casos, né, de câncer de mama no Brasil. E que esse número vem aumentando a cada ano. Eu quero entender um pouco desses fatores do aumento também, mas eu quero também fazer um recorte aí para a gente entender se a idade dessas mulheres também está diminuindo, porque você trouxe um dado de que o Ministério ainda insiste em que a mamografia seja feita como um exame indicativo aos 50, mas na verdade as pesquisas já trouxeram aí respostas de que não. A gente precisa colocar essa mulher para fazer o exame com 40 anos para a gente reduzir as possibilidades de que a doença seja mais grave, até de uma morte, né? Perfeito. Então, acho que esses pontos são muito importantes. A primeira coisa, em relação à idade. A gente sabe que na América Latina e no Brasil, principalmente, o câncer de mama ele é um pouco mais jovem do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Então, tem um porquê? Tem muito a ver com a vida das pessoas. Então, por que está aumentando tanto os casos de câncer de mama? O câncer de mama ele não é uma doença relacionada a uma coisa, ele é multifatorial. E aí é até mais difícil da gente... Né, fica mais complexo, até né, fazer um perfil dessa mulher que provavelmente terá câncer de mama. E isso demonstra até essa questão que você falou, olha, não tem mais esse fator de família, né, essa conexão com família e tal. O que aumenta o risco de câncer de mama? Aquela mulher sedentária, aquela mulher que está com obesidade. Eu costumo dizer que é aquela pessoa, a mulher moderna, que não tem tempo para nada, que deixou os filhos para ter os filhos com mais idade. Aquela pessoa que sai correndo de um lado para o outro, come fast food. Ai, meu Deus, já estou me identificando. Já estou sofrendo. Então, a gente precisa melhorar, né, de uma maneira geral, a nossa saúde. E como é que a gente melhora a nossa saúde? Dormindo bem, comendo direito, fazendo exercício físico, controlando o peso. Então, hoje, cada ano que passa, a gente tem um número maior de câncer. E está muito relacionado com os hábitos de vida. E elas estão cada vez mais jovens. Lu, vamos seguir a nossa jornada, então. Fizemos o exame de mamografia. E aí, qual que é o próximo passo de procurar o médico? Que médico que eu tenho que procurar nesse momento? Sabe o que eu queria lembrar? Até assim, né, André? Se talvez fosse importante a gente falar um pouquinho do resultado da mamografia. Porque tem um ponto que tem me preocupado muito, Cris, que é mamografias de BIRADS 4 e 5, né, André? Que é o resultado que sai ali no exame da mamografia. Eles têm que ser
super priorizados. Ah, e então isso não volta. acontece. Vamos Então, falar. acho que vale o doutor André explicar um pouco isso, Cris. E o recado central é: exame feito, exame buscado. Sabe? Porque as pessoas não buscam. Isso. E mais uma Bora. etapa precisa levar para o médico de volta. Então, acho que esse tem que ser um ciclo muito importante, além desse foco no resultado da mamografia. Em relação ao resultado da mamografia, hoje a gente tem uma classificação, que ela varia de 0 até 6. Quando a gente tem um resultado suspeito, normalmente dá categoria 4 ou 5. Nessa situação, habitualmente a gente precisa de uma biópsia. Isso. Então é um exame alterado. Vai um outro exame. Isso, e aí a gente precisa normalmente fazer uma biópsia, porque ter um resultado BIRADS 4 não quer dizer que a pessoa esteja com câncer. Quer dizer que é uma suspeita de câncer. Então a gente faz uma biópsia para dizer se aquele nódulo, se aquela alteração que apareceu é benigna ou maligna, que é o câncer. Se der maligno, aí sim a gente vai introduzir todo o tratamento. Se der benigno, ela volta a ser acompanhada. E as mulheres precisam voltar para buscar Acho que esse o foi resultado, fundamental. né, Lu? Por Porque é favor. isso. Já é difícil dar o primeiro passo para cuidar de si. Exato. Cuida muitas vezes eu vejo minhas amigas. O filho tá com a carteirinha de vacina em dia, todas as consultas, mas os e exames você? estão todos atrasados, Ai, né? os dela todos atrasados. Exato. E aí faz o exame e não volta para buscar o resultado? Exato, esse é um problema importante. E aí, seguindo na nossa jornada, Cris, acho que feita a mamografia, vai depender desse resultado, na grande maioria dos casos, né? A paciente, quando ela precisa, às vezes ela tem que passar por um médico especialista, que muitas vezes é o masto, às vezes acaba sendo o gineco, depende de onde você está sendo acompanhada, mas tem esse ponto central, que se existe alteração e precisa fazer a biópsia, essa biópsia nem sempre ela é também possível de ser feita rapidamente. E aqui, talvez, a gente já pode, inclusive, começar a falar da lei dos 30 dias. Vamos, me Né? conte dessa lei dos 30 dias. Como é que Isso. funciona isso? Olha, Cris, eu acho que o ponto central aqui é como essa demora, ela é amplamente conhecida e infelizmente ela acontece na prática, e aqui eu estou falando muito da realidade do SUS, apesar que às vezes também acontece no plano de saúde, né, André? Foi então instituída uma lei que, a partir de que você reconhece que existe uma alteração, ou mesmo diante de um exame, o SUS deveria oferecer a biópsia em 30 dias. Tá? Então, essa é a lei dos 30 dias, que se conecta com a dos 60 dias, que é a partir do momento que você tem um relatório ali, né, que é o famoso resultado do anatomopatológico, o resultado da biópsia. A partir deste dia, o seu primeiro tratamento deveria começar em 60 dias. Enormes desafios, enormes dificuldades para que essas leis sejam cumpridas, até porque hoje a gente está diante de um sistema sobrecarregado, que tem enormes dificuldades mesmo para que essas leis aconteçam na prática, mas as mulheres precisam conhecer que isso existe. Elas precisam para elas poderem acionar isso, né? Isso, até porque, de novo aqui, né, Cris, a gente está falando em tempo. É tempo. E não dá para perder tempo, né? Não dá para perder. E eu fico pensando, enquanto você foi falando, por exemplo, eu fiquei pensando nas inúmeras barreiras que existem no caminho, porque a gente precisa considerar que nós estamos num país com muitas desigualdades, então a gente tem pessoas que têm acesso a atendimentos de saúde particular, que são atendimentos muito próximos do que são oferecidos em países de fora, onde são feitas as pesquisas iniciais com relação ao câncer, né? E a gente tem pessoas que estão dependendo do serviço público, porque até o SUS também ele é diferente em cada região do Brasil, porque a gente está num país de dimensões continentais. E aí você falou, bom, são 30 dias a partir do momento que detecta alguma coisa. Mas às vezes ela pega a mamografia e vai marcar o retorno no médico, o retorno não é em 30 dias. Para até que ela saiba que foi detectada alguma essa coisa. parte aqui dos 30 dias é um pouquinho mais para frente. Mas você tem toda a razão, porque todas essas outras etapas que são muito importantes, tá confuso, não tá claro, entendeu? Não tá claro. Ela tem jornada, né, André? O André tem, acho que um estudo importante no hospital que mostra o tempo que ela demorou quando ela chegou no diagnóstico ali, quando ela conseguiu chegar efetivamente onde ela deveria começar o seu tratamento. Não é muito tempo, André? Tem, acho que uma coisa importante que é o seguinte, né? Quando a gente começa a falar em tempo, 30 dias, 60 dias, obviamente, se a gente pudesse
tratar a pessoa no dia seguinte, É a lógico. gente É gostaria. isso, é isso. Porque tem alguns locais que falam assim, não, mas eu tenho 30 dias para começar o tratamento. E aí eu tenho 60 posterga. dias. Gente, isso não existe. Então, não é. eu acho que o importante é a gente dizer, quanto mais cedo, melhor. Nós temos a lei, nós temos que tentar seguir a lei, mas essa lei nem sempre é seguida de uma maneira adequada. Mesmo em planos de saúde, a gente tem aqueles planos de saúde que vão muito bem e que dão assistência completa à pessoa, mas eu tenho planos de saúde que às vezes é melhor você estar no SUS. O SUS costuma ser mais ágil do que verdade. alguns planos de saúde. E é importante a gente dizer que esse tumor, ele não, obviamente, ele vai crescer, se a gente deixa esse tumor, ele vai crescendo dia a dia, e passar de 60 dias faz com que o prognóstico, ou seja, a chance de cura, seja menor. Seja menor. Então, por isso que a gente deve tratar o mais rápido possível. E, Luciana, quero aproveitar que você já trouxe aí uma questão importante para a gente falar de que mulheres nós estamos falando, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem aqui, acabei de mencionar a questão da desigualdade aqui no nosso Brasil, que faz com que as mulheres tenham acesso diferente. E aí a gente precisa fazer um recorte, que é um recorte de cor, que é um recorte de CEP, né? A localização onde essa mulher está também define muito quanto tempo essa jornada vai durar. Conta um pouco pra gente. É isso, Cris. Hoje existe toda uma discussão em torno dos determinantes sociais de saúde. Então, acho que o que a gente mais defende é que a sua cor, quem você é, quem você ama, onde você mora, o seu nível educacional, ele não deveria definir a forma como você é cuidada, né? O tipo de acesso à saúde que você tem. E, infelizmente, a gente é totalmente o contrário do que a gente vê na prática. Então, sim, hoje a gente já tem muitos estudos trazendo o dado de que a mulher negra descobre mais tarde, está morrendo mais Muito do que a mulher mais. branca, demora muito mais para conseguir ter acesso aos serviços de saúde. Então, hoje a regra é, você precisa fazer mais e diferente para quem tem menos, para quem é mais vulnerável, sabe? Então, hoje a gente tem que pressionar para que as políticas públicas levem cada vez mais essas diferenças em consideração. Levem muito em consideração, né? A gente vai ter até um episódio para a gente falar um pouco mais sobre isso. E aí eu quero até trazer esse chamado aqui do porquê é importante você se identificar com a sua raça, cor no momento do atendimento no SUS, porque tem muita gente que questiona, mas por que quer saber a minha cor? Nossa, essas muito pesquisas importante, são muito. feitas a partir desses questionários, Perfeito. né? A resposta vem, e é aí que a gente identifica onde estão as falhas das políticas públicas. Tem que pra ser igual poder para criar todo mundo. Acho que correções, é né? tão bom isso que você está falando, Cris, né, André? Até porque a gente tem essa dificuldade, inclusive, de definir melhor os resultados porque falta o dado básico. Exato. E muitas vezes passa por isso, ou porque não perguntou, ou realmente porque a pessoa não quis responder. Não quis responder, né? porque isso então, não interessa, isso é muito né? importante. Na verdade, isso é muito importante. Eu queria comentar uma coisa sobre navegação, que é mais ou menos tudo isso que a gente está falando, né? E há muito tempo atrás, em Nova York, um médico descobriu o seguinte, que as pessoas que vinham de um determinado local, normalmente mais pobres e negros, tinham um desfecho pior, ou seja, morriam mais do que as pessoas que eram brancas e moravam na região central. E, na verdade, ele descobriu o tratamento era feito da mesma maneira. Mas essas pessoas de lugares mais vulneráveis, elas tinham mais dificuldade em chegar, elas tinham mais dificuldade em alguém trazê-las, elas tinham mais dificuldade em aderir ao tratamento. E isso fazia muita diferença. Então, é exatamente isso que a Lu está falando. A gente sabe hoje que as mulheres que são pobres, que são negras, elas infelizmente têm um desfecho pior. Isso por inúmeros problemas. Problemas de chegar, problemas eventualmente de não ter com quem deixar o filho e aí faltar na consulta, ou faltar numa quimioterapia, ou faltar até na cirurgia. E se a gente for pensar, né, Cris, né, André, a gente está falando tanto aqui de obesidade, de atividade física, fica fácil pensar numa mulher, por exemplo, que mora numa favela, que mora numa comunidade, que horas ela vai fazer atividade física? Muitas ela vezes, sai de casa às 4 da manhã para chegar no trabalho às 6h30. As mesmas 24 horas que ela tem, ela usa 6 só no transporte público. Exato, né? Como é que ela, que horas? A gente está falando assim, basta pôr o
tênis e sair caminhar, não basta. Não, e tem alguns entraves que são colocados, por exemplo, às vezes você precisa se ausentar só para marcar a consulta. Isso. Depois você tem que se ausentar para ir à consulta. E aí você precisa da compreensão da sua chefe para que entenda que você vai faltar do trabalho para que você consiga fazer o exame, né? E se a gente não enxerga esses desafios que essas mulheres enfrentam, vai ser impossível a gente diminuir os impactos dessa doença na vida dela, né? Sem dúvida. A gente já participou de discussão, né, André? Até para discutir, Cris, por exemplo, se os próprios centros de saúde ou os locais que oferecem exame não deviam funcionar à noite, aos sábados e domingos, entendeu? Para conseguir deixar mais fluido e mais acessível esses horários mesmo para as pessoas conseguirem fazer. Porque é isso, se está todo mundo funcionando no mesmo horário de trabalho como é que você falta? Onde você deixa seu filho? Como é que você se organiza? Às vezes até tem a ver com o próprio dinheiro do transporte, com o que você escolhe, com o que você vai gastar, sabe? Porque é isso, existem muitas dificuldades. Precisa fazer uma escolha, né? E depois, ao longo dessa jornada, ainda tem um outro entrave, porque quando você detecta, começa esse tratamento, você tem, muitas vezes, uma dificuldade de ter acesso aos medicamentos, que são muito caros. Tem outras barreiras que são colocadas aí nesse caminho, né? É importante a gente dizer, Cris, que hoje, quando a gente fala em câncer de mama, não é uma doença só. A gente tem algumas doenças aí dentro. Ah, me explica isso, Isso André. é muito importante. Eu queria saber. Então, a gente tem 3 tipos básicos de câncer de mama. Um que a gente chama de luminal, que eles têm receptores de hormônio, e aí o tratamento normalmente é cirúrgico e depois a gente avalia a necessidade de quimioterapia e de radioterapia. A gente tem um outro grupo que é chamado de triplo negativo, que é uma doença bastante agressiva e que normalmente a gente começa com quimioterapia. Essa doença é uma doença que dá muito em mulheres jovens e nessa situação a gente tem que ser muito rápido no tratamento. E a gente tem um terceiro grupo que é chamado de HER2 positivo, que hoje a gente já tem tratamentos específicos e que no passado essa doença era considerada praticamente incurável. E a gente conseguiu, com as tecnologias novas, com medicamentos novos, mudar o desfecho dessa paciente. Então hoje a gente faz cirurgia, a gente faz uma quimioterapia com alguns medicamentos adicionados e que a gente consegue curar muitas mulheres. E dessas 3 tipos que você me trouxe, tem um que é o de maior incidência? Sem dúvida, esses que têm receptor de hormônio, eles são os mais frequentes, cerca de 65%, 70% dos casos. E aí a gente tem mais ou menos 15% dos triplo negativos e mais ou menos entre 12% até 17% de HER2 positivo. Eu vou só complementar com uma coisa que acho que também é importante o doutor André explicar, Cris, que é daqueles 73 mil casos, a gente ainda tem aproximadamente 40%, em alguns lugares do Brasil, chegando em 60%, que a gente está descobrindo nas fases avançadas. E isso tem muita implicação também nesses diferentes subtipos que o doutor André está trazendo, sabe? Porque é isso, porque muda completamente o tipo de tratamento que a gente tem que oferecer para essa mulher que está chegando para ser tratada. O que é importante? A gente sabe esses locais do Brasil? Sabemos. O que é importante? Quando a gente tem um tumor pequenininho, o tratamento ele é menor. Eu faço uma cirurgia menor, eu dificilmente preciso de quimioterapia. Então, a gente tem menos tratamentos. Se eu tenho 40% de doença avançada, e doença avançada, o que a gente está falando aqui, é aquele nódulo que nem precisa do médico para fazer o diagnóstico. A própria vizinha olha e fala, nossa, você tá estranho. Então, essa é uma doença avançada. Porque muitas vezes é visível, né? É visível. Ela já tocou, ela já percebeu, né, André? Assim, muito provavelmente ela já pode ter a doença até em algum outro órgão do corpo. Exato. Então, aqui em São Paulo, a gente tem menos essa situação. Mas se a gente entrar para o interior do Brasil, a gente vai ter muito mais doença avançada do que doença inicial. Porque não é feita a mamografia de rastreamento, as pessoas esperam, o tumor se torna clínico. E aí, nessa situação, além de ser pior para a pessoa, porque os tratamentos são mais agressivos,
Para a sociedade é muito pior, porque a gente gasta mais dinheiro Muito com mais. medicamentos para conseguir Que são tratar. os medicamentos, que são esses medicamentos mais caros, né? E eu fico imaginando que a gente deve estar falando de regiões do Nordeste, de regiões do Norte. Eu fico imaginando as mulheres ribeirinhas, que para conseguir qualquer atendimento médico, muitas vezes precisa de mais de 2, 3 horas de barco e o médico só vem uma vez por mês. Exato. Cris, a gente tem um número que mais de 54% das pacientes de câncer de mama saem da sua cidade para se tratar. Para se tratar. E vem né, para assim, São Paulo. São Paulo é uma cidade chave. foco, acaba sendo foco, muita né? referência, né, A André? gente tem grandes centros no Brasil inteiro, né? Sem dúvida, São Paulo tem um sistema de saúde um pouco mais organizado e eu costumo dizer que todo mundo tem um parente em São Paulo. Então, a pessoa, isso é quando a verdade. coisa aperta, né? E a gente entende, a pessoa, ela está com o diagnóstico, ela está com uma dificuldade de iniciar o tratamento. Ela vai tentar, de alguma maneira, ser tratada. Então, às vezes, vem para um parente, vem para São Paulo, vem ser tratada nos hospitais aqui. Mas é importante a gente dizer que mesmo nos outros estados, a gente tem centros de excelência de tratamento. A dificuldade é para chegar nesses centros. Então, o sistema de saúde ainda precisa entender um pouco melhor essa navegação dos pacientes entre o diagnóstico e o início do tratamento. Início do tratamento, né? Agora, André, você acabou de chegar de Milão, que é uma cidade muito importante na pesquisa, no avanço dos tratamentos. Eu queria saber agora, nesse momento, um pouco de inovação. Quando a gente olha para esse cenário, como é que a tecnologia vem aí permitindo que a gente avance no cuidado dessa mulher com câncer de mama? Olha, é muito importante. Milão é uma cidade em que um médico que já até faleceu mudou o tratamento do câncer de mama. Antigamente, qualquer tamanho de tumor, a gente retirava a mama inteira, retirava os linfonodos, e esse médico comprovou que a gente pode fazer uma cirurgia preservando a mama, preservando a estética. E cirurgias menos invasivas também? Exatamente. E, aliás, todos os tratamentos menos invasivos. Então, ele mudou o conceito do tratamento máximo efetivo, o tratamento máximo tolerável para a pessoa, para o tratamento mínimo efetivo. Então, isso é muito importante para a gente. E esse centro que eu visitei é um centro que há muitos anos vem produzindo ciência para diminuir o tamanho da cirurgia, diminuir o tamanho do impacto do tratamento no câncer de mama para as mulheres. E a gente consegue dar algum exemplo, por exemplo? Posso sonhar com um exame que substitua a mamografia? Infelizmente ainda não. A mamografia ainda é o melhor exame que a gente tem. O que a gente pode dizer nesses anos todos da mamografia é que a gente melhorou muito a técnica dela. Então, quem avalia hoje um exame e compara com aquele exame feito lá atrás, a gente vê muito melhor a mama, a gente consegue diagnosticar muito antes. Mas ainda é necessária a compressão, que a gente sabe que é muito incômodo para as mulheres, mas é o que eu costumo dizer. Você vai fazer uma vez por ano. E se a gente encontrar alguma coisa pequenininha, nós vamos tratar você de uma maneira adequada, tentando melhorar tudo que vem depois. Então, diminuir o tamanho da cirurgia, diminuir o impacto dos tratamentos, muitas vezes não precisando de quimioterapia, por exemplo, que é um grande medo das mulheres, porque quando a gente fala em quimio, a primeira coisa que a pessoa pensa, eu vou perder meu cabelo, vou ficar infértil. Então, e que é verdade. Perder a mama, né, André? Vou perder a mama, exato. Tem questões importantes aqui, né, Cris? Quando a gente fala de feminilidade, sexualidade, relacionamento. Então, tem tudo isso aqui que hoje a gente discute muito, assim, às vezes é muito além do que só o tratamento. E aí, para a gente finalizar, eu queria só aqui entender uma coisa. Como a gente tem esse entrave, Ministério da Saúde, 50 anos, e a gente já tem aí, a medicina já entendeu que 40 anos é a data ideal para se fazer uma mamografia, seria aqui interessante que a gente dissesse para as mulheres que acompanham a gente que vá aos 40 anos, procure o médico e peça sua mamografia? Sem dúvida, a gente já tem uma lei que a partir dos 40 anos essa mulher ela pode fazer mamografia. O Ministério não recomenda que se faça, mas ela tem o direito de fazer. Então, basta ela pedir para o colega que ele vai solicitar o exame. E eu acho que é importante, quando a gente fala de câncer, dizer que não é o médico que trata, não é o psicólogo que trata, é uma série de pessoas envolvidas.
até mesmo a sua família vai precisar te ajudar. A família precisa Então, estar a gente junto. precisa de suporte e a gente precisa... É um tratamento multidisciplinar, né, Lu? Não dá para a gente pensar numa coisa só. Então, a gente tem enfermeiros, tem médicos, tem oncologistas clínicos, cirurgiões. Todos eles precisam estar conectados para poder dar o melhor tratamento para essa pessoa. Para essa pessoa, né? E Lu, nosso podcast aqui tem alguns episódios, a gente separou alguns temas que são muito importantes para a gente conversar. Um deles é políticas públicas, mas você, ali na direção do Oncoguia, você tem um conhecimento imenso sobre esse assunto. Eu não quero perder a oportunidade de trazer aqui com você qual deveria ser o foco das políticas públicas hoje na atenção a essa mulher com câncer de mama. Porque a gente está vendo que o cenário está mudando ano a ano. Cris, perfeito. Eu acho que o que o doutor André trouxe é que, sim, para uma mulher, a gente já sabe o que tem que ser feito. Vamos pensar agora para a paciente que está enfrentando um câncer de mama. Se eu estou doente, tratar é preciso. Sim. Né? Então, a gente precisa ter uma política pública que defina hoje e garanta o acesso a um tratamento que tem que ser rápido e efetivo. Então, nós temos que olhar para essa paciente, especialmente do SUS, e pensar, eu estou de fato oferecendo o que hoje a ciência já sabe de quais são os tratamentos mais efetivos para cada tipo de câncer de mama? E hoje a resposta é muito simples para você, Cris. Não. Então, temos conquistas, mas hoje a gente já sabe o que precisa ser melhorado. Então, que a gente realmente consiga organizar o que a mulher sem câncer de mama precisa para se cuidar, para manter essa mama saudável, e se ela descobre pequenininho, o que ela precisa fazer para garantir esse processo, mas para essa mulher que uma vez que ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, um tratamento ágil, efetivo, multidisciplinar e que esteja de verdade disponível para todas as mulheres, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem central. Se eu puder complementar, eu acho que tem uma coisa que atrapalha um pouquinho no Brasil, é que muitas vezes a gente já tem conhecimento de que aquele tratamento, e aqui a gente está falando de medicamentos, eles têm ganhos de sobrevida, ou seja, tratar com aquela droga faz bem e cura mais as pessoas, e a gente tem um tempo muito grande de aprovação dessas drogas. E mais do que isso, muitas vezes os órgãos reguladores eles aprovam, mas a gente demora para incorporar. Olha que maluquice, eu já aprovei, eu já disse que aquilo funciona e que deve utilizar, e a gente tem, às vezes, 2, 3 anos para aquele medicamento. Mas é um tempo muito longo. Muito longo. Muito. Completamente fora do que a lei diz, que são 180 dias. Então, de novo, falando em tempo, a gente tem, a partir do momento que um órgão decide se aquele medicamento funciona ou não, e se aquilo é custo efetivo, ele teria 180 dias para colocar aquilo disponível. E hoje a gente tem alguns exemplos de medicamentos que passaram em muito esse tempo. Né? Então, esse é um problema que eu começaria trabalhando por aí. Por aí. É isso. Muito obrigada, André. Obrigada, Luciana. Foi um prazer imenso. Foi muito esclarecedora essa conversa. Eu acredito que a gente conseguiu levar para o nosso público informação de qualidade. Então, eu quero muito agradecer vocês por essa possibilidade aqui no nosso videocast Tempo é Cura. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Cris. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. É um enorme prazer também. Obrigada. Bom, e agradecer a você também, né, que acompanhou a gente aqui, nosso primeiro episódio do videocast Tempo é Cura. É uma série de vídeos sobre essa cura, sobre a importância de a gente olhar para o tempo, e a gente vai abordar aí essa jornada da paciente com câncer de mama aqui no Brasil. Tem mais episódios, tem mais convidados, a gente vai falar de políticas públicas, vamos falar de acesso, financiamento e vamos falar também de inovações. Eu quero que você fique de olho, que você não perca, que acompanhe, que comente, fala aqui pra gente o que você tá curtindo. Vem acompanhar comigo o nosso próximo episódio. Beijo, Tempo é Cura!